Boa tarde. Vou aceitando todo mundo que for chegando. Já voltou? Já voltou? Não, uma outra coisa pra comer. Alguma coisa pra comer. Oi, pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde, Tawane. Boa tarde. Vamos ver se o pessoal vai entrar, né? De fato. Vamos começar o curso. Comida. Fome. Ele responde, se ele acha que é, eu respondo e não certo. Mas pode aprender. Vamos ver se o pessoal vai de fato vir, né? Por enquanto. Estamos apenas em 8 pessoas. Teve bastante gente que confirmou presença? Lá no site a gente teve confirmação, se eu não me engano. Deixa eu até ver. Mas eu acho que foram 38 apenas. Infelizmente, né? Levando em conta que a gente tem um grupo aí de mais de 140 pessoas. Até mesmo na votação da enquete sobre o dia em si também tivemos poucos votos. O pessoal ainda não tá muito interativo na ação. A gente teve 39 confirmações. Inclusive, você foi a última que confirmou, Tawane. Confirmou há 24 minutos. É a última confirmada. Eu vi. Eu não sei se vocês receberam, se vocês colocaram o e-mail de vocês certo. Provavelmente vocês receberam o e-mail com o link da reunião e tudo mais, não foi? Eu recebi o link, eu confirmei. Na verdade, eu já tinha confirmado quando falou da reunião, só que aí eu não vi que tinha mudado. Ah, tá, entendi. É, porque quando o pessoal se inscreveu lá no evento, todo mundo recebeu um e-mail com o link da reunião, também com as informações da reunião, data, hora, tudo certinho. Ah, bom, a gente ainda está em 11 pessoas, vamos aguardar mais um pouquinho, vamos ver se o pessoal vem. Se não vir, a gente vai no que tiver mesmo. Se a gente não conseguir falar tudo hoje, tá? Provavelmente a gente deve marcar outra reunião já para essa semana, talvez ali na terça, quarta-feira, não sei. Deve marcar para poder finalizar, tá? A ideia é hoje a gente tentar falar de tudo, porque a princípio todas as provas elas são de cunho muito prático, então não vai ter tanta necessidade de ficar dialogando a respeito, mas vamos passar por todas as perguntas aí conforme a gente for falando, a gente vai dando um check em todas. Se não conseguir finalizar tudo hoje, aí a gente vai, provavelmente hoje mesmo a gente já manda um recado com a próxima reunião. Acredito eu que pro meio da semana, no mais tardar ali, acho que quarta-feira, quarta, quinta no máximo, devemos fazer a próxima. Mas eu espero que a gente finalize tudo hoje, justamente para ajudar o pessoal que mais está tendo problema, mais está tendo dificuldade. Felizmente, estamos em poucas pessoas, muito pena isso. Ver se a gente vai ter bom resultado. Quem participou aqui das outras... Vamos ver se consiga hoje. Vamos Porque ver. de semana pra mim... Então, foi que a gente até ficou na dúvida. A gente justamente fez a enquete para poder ver o tanto de gente que preferia durante a semana ou no final de semana, né? Eu achei que a gente teria muito mais votos no final de semana, justamente porque o pessoal trabalha durante a semana e às vezes não tem tanto tempo. Mas... É o meu caso, porque eu saio da terapia com a minha filha de quarta-feira em
porque aí eu saio da terapia, ela faz na PAI o dia, Aham. e aí eu só volto para casa 2 da manhã. Então é muito difícil mesmo, quarta-feira é impossível. Agora do resto da semana eu posso tentar pô, antes das 5 horas. Durante a semana, provavelmente, acho que muito dificilmente a gente vai fazer isso, a não ser que seja um feriado, mas em dias comuns mesmo, a gente não deve fazer isso durante a tarde, só depois das 6, 7 horas da noite, no mínimo. Boa Aí tarde, pra mim é Fátima. difícil. Mas quarta-feira é feriado, talvez dá certo para todo mundo. Então, eu tô contando com isso, justamente por conta de ser feriado, eu espero que mais pessoas venham para as reuniões. Até porque na última vez que a gente fez, eu acho que eu até cheguei a compartilhar no grupo, a gente teve 2 reuniões. A primeira a gente chegou a ter muita gente, a gente chegou num, acho que quase 65 pessoas presentes. Só que na segunda a gente acabou ficando ali na média de 12 a 20 pessoas, não passou disso. Bom, não vamos perder muito tempo. Oi, Risângela? Tranquilo na quarta-feira, porque quarta-feira, né? Eu creio que muitas pessoas podem participar. Então, eu espero que sim. Eu espero que sim. A ideia Eu ouvi muito é essa. assim, aquele, eu não vou poder participar, porque vai ser final de semana, esse horário fica ocupado. Mas teve a votação das pessoas, É, não. a gente vai tentar fazer, a gente está tentando fazer da melhor forma possível, né? Para conseguir. É que é difícil a gente conseguir colocar muita gente junto, até porque o pessoal não vai bater horário, dificilmente vai conseguir bater os horários. Mas, bom, vamos, vamos começar pra gente não perder tanto tempo. A gente já tá mais ou menos com 15 pessoas, já tá ótimo que estão aqui. Ah, vamos começar. Deixa eu abrir já o portal aqui. Ele foi fechado, né? Não fecha a tela. Tá metendo igual fechado. Deixa eu ver. A luz tá carregando. Ó, vamos seguir. Vamos seguir a ordem que tá lá no SGA. Vamos começar pela didática. Aí a gente passa para educação inclusiva, de onde vem o conhecimento, metodologia, literatura e alfabetização. Tá? Para a gente poder, vamos seguir aquela ordem para ficar mais fácil. Em relação à didática, deixa eu até abrir aqui. Eu vi que acho que a Mari mandou todas as provas lá. Deixa eu abrir a prova de didática. Vou abrir ela já. É, bom, em relação ao conteúdo, eu vou pedir para que todo mundo que já fez se manifestem, tá, gente? A ideia aqui não é uma pessoa só ficar falando, até porque é justamente para a gente contrabalancear as ideias. Então, quanto mais gente que fez essa prova puder opinar, puder falar como chegou a estudar em relação àquela pergunta, enfim. A primeira pergunta que a gente tem ali de didática é a respeito do modelo de educação, né? Eu acredito eu que, como muitas pessoas que fizeram, eu não sei quantas pessoas daqui chegaram a fazer a prova didática, mas acredito eu que aquela resposta é uma resposta que não precisa de ter lido o conteúdo da, da matéria para poder responder, até porque o próprio texto ali já dá a resposta para a gente. Bom, alguém que chegou a fazer, eu particularmente já fiz todas as provas, mas alguém quer fazer, quer falar a respeito dessa pergunta, quer dar algum detalhe importante que tenha feito? Das meninas aí, alguém? Sim? Eu ainda não fiz a prova, mas eu dei uma boa lida nas questões que as meninas mandaram. E a primeira é isso mesmo. Se a gente lê o textinho que tem ali, a gente já consegue responder. A resposta. Eu acredito que a didática toda, a prova inteira, ela foi baseada em cima desses textos. Nem, assim, é claro, não é que não precise ler, precisa se ler o conteúdo lá, mas acredito eu que pelo texto, principalmente pelo textinho que está ali, já dá para responder, né? Eu acredito eu que é uma resposta. Nessa questão em específico, acredito eu que seja uma pergunta muito, muito direcionada, inclusive no texto.
ela já dá a resposta. Então, alguém que fez quer falar sobre, se leu alguma coisa interessante dentro do conteúdo, lá da semana 9. Alguém? Vini, eu não fiz a prova. Aliás, eu peguei e abri ela hoje. Realmente, a resposta está na pergunta. E para quem não conseguiu ainda chegar numa resposta, na página 4 e 5 do PDF, do conteúdo, tem o texto e lá está isso, né? É onde a gente achou a resposta. Então, eu ainda não fiz a prova e fui procurar dentro do SGA. Dentro do SGA, na semana explicada certinho. Eu acho que quem não conseguiu só ouvindo ou lendo, né? Ali a pergunta dentro do SGA, na semana, na página 4 e 5 tem a resposta. Pronto. Acho que mais fácil que isso aí, só se a gente der a resposta, né? O que não é o caso. Exatamente. Já é, Ah, tipo assim, é o caminho, né? já. A didática em si, aqui, assim, como eu falei, a didática em si, se a gente ler todas as 5 perguntas, a gente já consegue responder todas elas. Porque às vezes a resposta de uma tá na outra pergunta e assim vai e vem. Então é bem Verdade, tranquilo. acho que ela está bem. Eu até comentei, acho que comentei no grupo. é, eu achei essas provas em questão, achei elas todas mais fáceis do que as ATDs, particularmente. Então, acho que ninguém vai ter muita dificuldade. Quem de vocês aqui que está presente agora chegou a fazer as provas? Ou pelo menos a de didática? A didática e eu conheço. Mais alguém? Só eu e a Elisângela? Isso também só. Só a didática? Como que você chegou na sua resposta da questão 1? Ah, você chegou a estar presente na encontro virtual do professor? Ou não? Estava também? Isso é bom. Os encontros, como a gente tinha falado, encontros eu estou tentando negociar com a Silvia fazer mais. Eu vi que a gente às vezes sente um pouco mais de falta disso, mas eu estou disputando com a Silvia tentar fazer isso um pouco mais regular, né? Além do vídeo que já tem disponível no SGA, encontros virtuais. Pelo que a Silvia me falou, tá? Vão ser 4 encontros virtuais por semestre, por matéria. Ou seja, um encontro virtual antes da ATD, um encontro virtual antes da prova à distância, da segunda ATD e da prova presencial, vão ter encontros virtuais. Acredito eu que ela não deve conseguir ter mais do que isso. Então, acredito eu que já deve também ficar num tanto bom. Mas vamos ver como é que vai ser o feedback. Oi. Do outro, seria dar uma olhada nisso. Realmente a Silvia marcou muito em cima da hora. É, eu até tentei falar com ela a respeito dessas últimas pontos que teve dias que teve mais de um, né, mais de um. Então eu vou tentar ver com ela se a gente consegue fazer um por semana. Um por semana não, perdão, um por dia. Para poder, às vezes, separar ali nos 5 dias, é claro. Um dia vai ter duas, não tem como, porque são só 5 dias úteis, então um dia vai ter duas, mas a gente dividindo pelo menos uma por dia, acho que já deve ficar legal. Tô trocando uma Eu ideia falo com ela. por conta do trabalho. Pô, Imagino. Realmente, durante a semana já é complicado e marcar um em cima do outro acaba que afeta mais. Uma coisa legal que eu quero comentar antes da gente passar para a próxima pergunta é o seguinte: eu acho que a Silvia mandou um recado nos grupos de aviso, só que eu vou dar uma reforçada para quem está aqui. O método de inserção das atividades complementares mudou, tá, gente? Então, para quem era do primeiro semestre, está agora no segundo,
é totalmente diferente. É tudo feito pela SGA, não precisa mais ter aqueles controles que tinha que ter, não precisa fazer mais nada daquilo. Agora vocês vão entrar dentro da SGA, na matéria de atividades complementares, e lá vai ter o botão para vocês adicionarem ah, os seus certificados, as suas avaliações. Então lá vocês vão colocar o tema do curso ou da palestra em si, vão colocar o resumo e o anexo do certificado e enviar, tá? Lembrando que isso só vai ser validado depois do final do semestre. Então, só lá para finalzinho de novembro, se eu não me engano, as aulas vão até dia 27 de novembro, tirando as avaliações de operação, né? Que são em dezembro, mas as aulas vão até 27, se eu não me engano, até lá eles vão corrigir. Então, todo o controle de pontuação vai estar tudo pelo SGA. Então, agora não tem mais aquela baderna que tinha PDF, qual foi no primeiro semestre. Para quem entrou esse semestre agora, fica tranquilos, é tudo pela SGA, vocês já vão pegar a parte boa da coisa, não ter toda essa preocupação, tá? É, bom, vamos então para a segunda pergunta. Oi, Boa tarde, gente. boa tarde, Dani, tudo bem? E você? Ô, Vinícius, podemos fazer para você, para mais bem fácil, ninguém se pronuncia. Acho legal a gente ler a pergunta, ler e claro, mas é que nem que a gente vai fazer, é bem claro. Mas as perguntas, respondeu a primeira, aí a gente presta sim, mas talvez dessa a gente vai passar claro. Vamos lá então, bora. Legal, bacana. Vamos lá. Então vamos ler então a primeira questão. Ele fala o seguinte: ao longo de todo o percurso de sua vida, o indivíduo aprende conhecimentos decorrentes de suas próprias experiências, por meio de relações sociais estabelecidas com outras pessoas. Essas relações acontecem na família, nos grupos de amigos, na instituição, educadoras formais e não formais. Baseado no texto acima, podemos denominar esse modelo de educação de não intencional, formal, intencional e escolar. Alguém que esteja com o PDF aberto também aí, que chegou a acompanhar, tem alguma dúvida em relação a esse texto para poder chegar na resposta? Vamos participar, gente. Tá todo mundo quietinho com o microfone mutado. Todo mundo participando. Se tiver dúvida, a gente passa para a segunda, né, Vini? A Sem ideia, problema. a ideia é essa, E assim. aí vai adiantando. Porque, assim, a gente vai falando, eu sei que a maioria às vezes tem vergonha de falar, mas, assim, é bom dentro do curso vocês já aprenderem a lidar com isso, porque uma vez que vocês se tornam pedagogos, o que vocês mais vai fazer é falar. Então, e falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, é ideal que vocês percam essa timidez vocês o quanto antes. Bom, mas de novo, para a gente ser mais breve dessa vez. Ó, dentro do percurso da sua vida, o indivíduo aprende conhecimentos decorrentes das próprias experiências e por meio de relações estabelecidas com outras pessoas, família, amigos, escola. Nesse caso, só da gente, quando a gente para pensar em experiências próprias vividas, vocês pensam que ela é uma coisa intencional ou não intencional? Não. Por Quando quê? quando a gente sai, por exemplo, vou pensar um modo aqui de ficar melhor. Aham. Tipo assim, ó, faz algo. Eu vou ter essa ver que ela é. Você tá tendo a intenção de estar sobre ela. Então, eu vou. Deixa eu e ensinar pra, sei lá, pra minha mãe. Então, eu tô tendo a intenção de ver para outra pessoa. Então, nesse caso, o ensino está sendo
intencional. Quando você pega uma experiência com uma outra pessoa, por exemplo, colega de sala, vão fazer, não sei, chega na faculdade, na escola, e vocês passam por uma situação juntos, na qual não foi planejada. Ela também é uma situação intencional. Ah, eu Mas não aí, intencional. vamos focar. Você falou, bacana. Agora vamos pensar na seguinte situação. A gente ali, o professor está ensinando em pessoas, tá? O seu exemplo, Tawane, ele é bem legal, coisa bem legal. Porém, a gente está falando de um aprendizado ah, de um objeto, tá? Dentro do que a professora está pedindo ali, ela quer as nossas experiências vividas e ou estabelecidas com outras pessoas e não exato. Então, esse é um pega legal. Foi até bom que a Tawane mandou um exemplo desse, porque pode ser uma pegadinha. Se a gente para para pensar com um livro, com coisas inanimadas, vamos dizer assim, objetos, a gente pode colocar uma educação intencional, porque a gente quer aprender, certo? Só que ali ele não dá exemplo de objetos, dá exemplo de pessoas, relações interpessoais, seja ela dentro da família, de amigos ou na escola, no ambiente educacional. Aí, nesse caso, você concorda que as experiências vividas com outras pessoas, elas são também intencionais, Tawane? Ou você acha que... Aí depende. É porque tem dentro de, eu Hum, acredito que ela foi intencional. por quê? Mas existem educações, caso não é intencional. Pode me explicar algo que está acontecendo agora, não foi, foi intencional. Não acredito que tem, mas dentro desse, eu acredito. Perfeito. Alguém quer falar alguma coisa a respeito do que a Tawane falou? Thaís, você liberou o microfone, quer falar alguma coisa? Não, podem dúvida. Mas aí depois. Então, na dúvida, ela sempre Ah, falou que não, tá certo? perfeito. SGA, no SGA fala bem educação, são práticas educacionais. Eu tenho atos, Ah, mas bom, que fala sobre lá no texto, lá Vini, sobre oi. cada um. eu tive uma percepção diferente da Tawane, Ah, boa. né? A minha visão, eu não respondi mais no eixo. E já me disse não é uma vivência, certo? Mas até no gráfico ali, a minha visão ali, Eu Perfeito. tive a mesma. No Sim. começo eu achei que ia ler tipográfico mesmo pra mim. estava Joia. Bom, Sim, falando dessa forma, clareia bastante. não é? Aham, clareia bastante a nossa visão. Por isso que é bom, tá? Sempre que a gente vê essas reuniões, a gente sempre colocar as nossas opiniões. Porque a Tawane colocou uma resposta,
a Thaís falou outra, aí a Mari já concordou com ela, a Risângela já trouxe um dado que confirma uma outra ideia. Então é sempre bom a gente trabalhar nessas diversidades, porque fica melhor o nosso entendimento. Por isso que eu falo para vocês tentarem sempre falar, mesmo vocês achem que estão errados, tá? Até porque aqui a gente não está fazendo correção, a gente está tirando dúvidas um do outro. Então, mesmo que vocês achem que está errado ou que está certo, independente do que for, é bom falar, porque às vezes a gente entra num consenso e basicamente a gente acaba respondendo, né? É claro, levando em conta o texto, eu também coloquei como educação não intencional. Até porque a gente não tem intenção de aprender com outras pessoas, tem intenção de viver as experiências. Agora, o aprendizado já é uma coisa que a gente não controla. E as nossas relações interpessoais, seja dentro de escola, ou dentro, por exemplo, de casa ou com os amigos, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu Ô, Vini, acredito posso que... falar? Pode, Laura, fica à vontade. Boa tarde. Boa E tarde. esse é um exemplo bom, mas dá um exemplo. Quem nunca aprendeu a fazer um bolo com a avó, né? Aprendemos a fazer sem a intenção de aprender, apenas olhando, pegando os ovos, e aí nós aprendemos algo. Então, assim, aprender a olhar, de estar ali ajudando. Então, a convivência, ela traz esse aprendizado. Temos a verdadeira intenção também dessa forma. Mas aprendemos, né? Hoje mesmo, peguei fazendo uma... A minha mãe fez, um dia eu vi ela fazendo. Então, são vivências que nós, assim, conforme nós temos passado, né? Circunstâncias, situações, várias situações das que temos passar ou por ter alguém, né? Necessariamente não precisa ser nossa própria experiência. Bacana, é isso mesmo. É um exemplo legal mesmo. A gente aprender a fazer alguma coisa que a gente não queria aprender. A gente aprendeu por osmose, basicamente, né? A gente está ali junto com o outro, acaba aprendendo junto. Então, acredito eu que a gente nessa pergunta ficou bem claro, né? Assim, as diversas opiniões, a da Tawane, e a das demais também. Alguma dúvida? Alguém ficou em relação a dúvida sobre o texto ou sobre alguma das respostas? Ou podemos passar para a pergunta 2? Podemos ir para 2. Bora. Podemos passar. Bora. Então, o segundo texto, ele fala o seguinte: a educação não intencional ou informal é aquela que acontece em situações diversas da vivência humana. Ó, já falando da pergunta 1, a gente já tem a resposta de um dos exemplos que é citado ali nas alternativas. É aquela que acontece em situações diversas da vivência humana, em que não há organização, intencionalidade ou preparação do processo de ensino. Assim como não se observa a consciência e a preparação explícita do indivíduo ou grupo de pessoas para aprendizagem e construção de saberes. Pergunta: baseado no texto, qual tipo de agente da educação não intencional pode ser identificado nas alternativas abaixo? Essa daqui, acredito eu que ela é De mão muito. beijada. Não tem como errar, gente. Essa não tem como, de verdade. A primeira alternativa é coordenador pedagógico. A segunda, professor. A terceira, orientador pedagógico. E a quarta, amigos. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso de qual é a resposta certa? Claro, porque aqui o outro é educação não está muito claro. Pois é. Aqui ela já dá basicamente a tradução, ou o que significa educação não intencional. E logo abaixo pede um exemplo, pessoas que nos ensina, basicamente, de forma não intencional. Essa ficou bem clara. Acho que essa nem precisamos de Essa é muito óbvia. tempo. Essa é óbvia. Eu acho que a professora. É pra passar pra 3, porque tá bem clara mesmo. Pois é, eu acho que a professora nem pensou na hora de colocar as respostas. Acho que ela colocou ali no intuito, mas assim, não tem nem como divergir uma coisa da outra. Mas vamos lá. Agora é o contrário. A terceira pergunta é o contrário. A educação intencional é aquela que há um esforço explícito e declarado no sentido de ensinar no modo
estruturado, planejado, sistemático, por parte de um agente educativo, indivíduo que deseja ensinar, professor, monitor, educador, que declara suas intenções àquele que aprende ou aprendiz ou aluno, o qual, por sua vez, deve ter consciência da sua instrução, participação no processo educativo, realizando, realmente, esforço ou mostrando-se disposto a construir uma aprendizagem de forma ativa. Pergunta: baseado no texto, qual tipo de agente de educação intencional podemos identificar na alternativa? Primeira, colegas de trabalho, amigos, família ou professor? Essa é igualzinha a 2. Mesma Não tem nem Fica óbvio também. não é? Não tem. Eu acho que a professora, assim, eu acho, na minha opinião, que a professora não se atentou nas alternativas. Ela poderia dar uma dificultada aí, colocando alguns outros exemplos. Mas basicamente ela fez a exclusão. Basicamente a mesma pergunta, a mesma É, a ideia dela foi a mesma. Ela colocou uma resposta certa e 3 erradas. Tanto na 2 quanto na 3. Então, assim, pegadinha, não teve muita explicação, não. Foi bem fácil. pois é. Bom, acredito que a terceira pergunta ninguém tenha dúvidas. Ou tem alguém que quer se pronunciar? Uma das meninas? não. Não. Tranquilo? Então, bora. Não. Próximo texto. Tardif. Ó, um excelente exemplo. Traz algumas questões acerca dos saberes docentes na formação profissional. Legal vocês lerem sobre ele, tá? Esse cara é muito bom. Ele fala umas coisas muito bacanas sobre comportamento docentes. O autor destaca que esses saberes são plurais e perpassam por elementos diferentes. Entre eles, os saberes advindos da formação profissional e os saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Baseado no texto, podemos afirmar que são saberes disciplinares. Essa daqui dá um pegazinho, mas vamos lá. Primeira, aqueles transmitidos em cursos de formação e agregados aos conhecimentos de cada área ou disciplina. Segundo, aqueles transmitidos pela família. Terceiro, aqueles transmitidos no universo laboral. Ou quarto, aqueles transmitidos na vida cotidiana. Alguém quer falar? Alguém chegou a fazer ou tá com a pergunta, deu uma lida de novo? Porque às vezes eu lendo assim a pessoa fica meio que perdida, mas dá uma relida que às vezes fica legal. Mas vamos de novo, ó, vamos ler de novo para ficar mais claro, talvez ainda não tenha ficado claro. O autor destaca que os saberes, ou seja, o aprendizado, são plurais e perpassam por elementos distintos. Entre eles, saberes advindos da formação profissional, disciplinar, curricular ou experimental. Aí ela quer saber quais são os saberes disciplinares. Dentro da semana 10, todos eles estão distintos um do outro. Tem basicamente um parágrafo para cada um. Alguém que chegou a ler já, gostaria de comentar sobre essa pergunta? Essa pergunta é legal. Ela dá um nozinho na cabeça se não tiver lido um pouquinho do texto lá, pelo menos. Achei a resposta no gráfico. O infográfico já traz também, né? Já traz a resposta. Traz Perfeito. logo. Tranquilo, assim. Se não, dentro do SGA do programa, dá uma bugada na cabeça. É a mesma. Para vocês verem que o próprio professor, acho que os professores nem se deram trabalho de Eles foram muito bonzinhos. É. Tá? um ponto e meio gratuito, basicamente, vamos dizer assim. Mais fácil. Não é? Isso. Eu Eu comentei. ainda tô bugada nessa pergunta. Vamos lá, Tawane, ó. Se você olhar dentro do infográfico lá na semana 10, ele já fala sobre todos os tipos de saberes, tá? Dentro do infográfico, você nem precisa de ler o conteúdo. No infográfico você já vai saber. Lá já tem o saber disciplinar. Que aí, inclusive, tem uma pegadinha no curso. Eu estou fazendo faculdade de psicologia também. Tem um detalhe muito legal que é o seguinte. É bacana para vocês quando for fazer prova. A pessoa, quando vai fazer uma pergunta, na maioria das vezes, quando a resposta é grande, ela tende sempre a deixar ela isolada. Ou seja, na maioria das vezes, quando você pega as alternativas, a pessoa nunca coloca uma pergunta no mesmo tamanho da mesma resposta.
Então, seja, suponhamos que a resposta tenha 15 palavras. As outras alternativas que ela vai colocar, ela tende a colocar menos, justamente para ver se a pessoa acha que é uma pegadinha, e na maioria das vezes não é. Isso é chamado de toque sensível, tá? É um termo lá da psicologia legal. Mas, essa pergunta aí, dê uma olhada, dê uma lida realmente no texto de novo e lê as alternativas, você vê que é basicamente bem que... Depois que você entende, claro, você entende que é óbvio como a resposta está feita. Apesar de ter no infográfico lá para ajudar e tudo mais. Mas você acaba vendo que é uma resposta bem bacana. Mas, acredito eu que todo mundo já saiba qual é a resposta certa para essa pergunta, né? A Mari mesmo já disse ontem, tá? Então, acho que ela é uma pergunta também não tão intuitiva como as outras, mas não precisa de ler. A gente não precisa nem de ter lido nada. É só entrar na semana 10, a primeira coisa que aparece na tela já aparece a resposta. Então, já fica bem nítido. Alguém quer dar uma opinião? Se chegou a ler antes de fazer, por exemplo, se não leu o infográfico, passou para o conteúdo, para ver se no conteúdo falava, enfim. Alguém quer falar alguma coisa ou podemos passar para a última questão dessa matéria? Eu também. O gráfico Nem também. precisei entrar, tá? Ana. Mais alguém que chegou a fazer ou todo mundo foi basicamente no bater o olho e achou a resposta? Tem gente que não tá nem conversando. Vamos falar, gente. Ó, Thalita, Cristiane, Marilene, Porque Vânia, eu mesma Roberta. particular. Não, todas as coisas que eu vou falar. O gráfico tá, claro, né? Pois é, bem fácil, bem nítido na verdade, né? Não tem nem como errar essa pergunta, é basicamente que impossível, a não ser que a pessoa realmente não tenha lido nada e vá fazer a prova no chutômetro ou na esperança de tentar colar de alguma forma. Mas vamos para a última então, já que essa também é uma outra pergunta bem tranquila. Mais uma vez, nosso querido Tardif está de volta e ele fala o seguinte: Tardif traz algumas questões acerca dos saberes docentes na formação profissional. A mesma coisa da outra, tá? Vai ser uma coisa, mas vamos lá. O autor destaca que esses saberes são plurais, perpassam por elementos distintos, profissionais disciplinares, curriculares e experimentais. Agora ele quer saber quais são os saberes experienciais. A mesma coisa. Se vocês olharem lá dentro do infográfico, não tem nem como questionar. E se vocês perceberem, o que eu falei na pergunta anterior sobre a resposta na maioria das vezes ser a maior, é a mesma ideia, tá? Provavelmente essa professora ela tende a fazer sempre dessa mesma forma. É bom depois vocês anotarem, ver esse tipo de padrão, porque nas futuras provas e nas ATD, apesar que a ATD é aberta, mas nas provas, específico até mesmo na de recuperação, ela tende a fazer sempre isso, tá? Então é sempre vocês lerem mais de uma vez a prova, também que a gente tem os prints, pra vocês verem que existem alguns padrões de cada professor, tá? Então é legal vocês pegarem esse tipo de coisa. Em relação a essa última, acredito eu que todo mundo vai ter a mesma opinião. O gráfico já traz a resposta, né? Mas alguém que não chegou a ler o infográfico, enfim, quer dar uma ideia, chegou a ler mais sobre Tardif, por exemplo, chegou a ler mais sobre ele, ou ainda só parou mesmo no infográfico? Quer comentar alguma coisa? Não, né? Então vamos passar para a próxima prova. Em relação à didática, gente, tá todo mundo tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida em relação ao conteúdo, sobre as perguntas? Nenhuma dúvida. Tranquilo? Eu sou aquela que não deu nada ainda. A minha vida transtorno, você sabe, né? Eu comentei. Aham. Mas eu vou dar uma lida para responder certinho. Vai dar tudo certo. O ideal depois, Taone, dá uma lida, mesmo que a gente esteja trabalhando aqui, esteja discutindo, depois é bom para você dar uma lida melhor, um pouco mais aprofundada. Como eu te falei, ali, se vocês pararem para ler mesmo toda semana, acredito eu que por leitura não deve levar mais do que 10, 15 minutos para se ler tudo ali, tirar os principais pontos, enfim, a ideia central do texto. Mas,
Para a Tawane já vai ser ótimo, então esse encontro vai ficar bem mais claro para ela fazer depois das provas. Vamos partir agora para a matéria da. Gente, eu, assim, particularmente, eu estou indo mais, assim, eu com um pouco os mais no meu prova, porque todas, mas eu tenho uma lida em todas, Uhum, mas também faço as questões, uhum. porque sabe da questão, a resposta Bom, é bem agora a gente vai para a prova que eu considero que mais deu trabalho, na verdade, porque elas são perguntas longas. As respostas também ali são longas, que é a educação inclusiva. verdade. Essa, Mas, essa é a mais, para mim é a mais legal, porque é a que mais deu trabalho, assim, responder, por causa da leitura, né? Tem que ser uma leitura um pouco mais cautelosa. ler mais, né? Bom, vamos lá então. Para quem tiver, viu, gente? Se eu não me engano, a Mari mandou todos os PDFs lá no grupo, tá? Então é bom vocês abrirem junto para ir acompanhando, se puderem, tá? Então vão acompanhando junto, para a gente poder ficar sintonizado aí na mesma coisa. A questão 1 fala o seguinte: como discutimos no segundo encontro virtual, ou seja, já no encontro ela já basicamente traz muito da resposta, a educação especial na perspectiva da inclusão concebe o espaço escolar como ambiente de realização de propostas à luz da igualdade, no qual todos têm assegurado o direito de aprender, considerando as especificidades dos sujeitos, projetando-se atendimentos adequados às necessidades motoras, visuais, linguísticas e cognitivas dos alunos matriculados na escola regular. Quais as ações relevantes para a implementação de um projeto educativo fundamentado nos princípios da inclusão escolar? Essa aqui ela é bem legal porque ela tem um pega em duas das alternativas, tá? Mas vamos lá. A primeira, garantir a qualidade de ensino educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. A segunda, seguir os princípios democráticos de igualdade, liberdade e respeito à dignidade. A educação especial é regida por princípios norteadores, de acordo com cada deficiência encontrada dentro da comunidade escolar. Essa é a segunda. A terceira, projeto político pedagógico deve conter princípios de uma escola para todos, faz marcos históricos normativos da educação especial em consonância com objetivos, diretrizes e diagnóstico que referendam a necessidade de se garantir uma educação de qualidade que tenha como ponto de chegada o acesso, a participação de todos, independente de suas diferenças, ou seja, sempre trazendo aquela questão da igualdade dentro de sala de aula, apesar de algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm dificuldade ou são surda e muda, né, costumam ter um professor auxiliar ao lado, mas a restante costuma ter somente uma atenção especial do próprio docente líder de sala. Na quarta, o atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender a necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial. E a quinta, cabe ao professor ignorar o dever de promover a aprendizagem e o desenvolvimento, apesar das dificuldades pessoais, institucionais ou sociais se apresentam. Nessa daí, eu acho legal o seguinte: vocês pararem para ler agora, vocês rapidinho aí, vocês vão ver que só tem uma errada. Basicamente é uma questão de bom senso, não precisa de ler o conteúdo da educação inclusiva. É o bom senso Mas alguém que está aí com a pergunta, ou que chegou a fazer, gostaria de falar? E Risângela, você que é o nosso melhor exemplo nessa matéria, você chegou a fazer essa já? Quer falar Sim, isso sobre? daí eu fiz. Hã? Essa, na sua opinião, das alternativas que tem ali, concorda comigo que se você apenas lê elas já é uma base de senso comum a pessoa conseguir identificar a questão que está errada ali? Sim, beleza, Não é? claro. Perfeito. Alguém. Dentro dessa palavra, tá? A pergunta fala aqui na pergunta
fala quais as ações, ação aumentar. Eu Uhum. fiz essa pergunta que as meninas agora não foi muito contar. Aí eu fiz outra pergunta em si, coloquei bem dentro da inclusão, em alguns boa qualidade de eles quais são esses? Caso dessa a pessoa lendo muita atenção, vai ver, né? Que realmente falou, só tem uma que é incorreta, nada a ver. É. Alguém que chegou a fazer além da Risângela gostaria de dar uma opinião legal? Fez, ou que leu agora e gostaria de dar uma opinião? Eu vi agora, Ah, o que é novamente uma questão da Haddad, não né? Exato. tipo, é sempre assim, ou tá muito certo ou tá muito errado, não tem, Pois é, parece, segue essa. pois é. Bacana, né? É uma pergunta que, assim, apesar da leitura ser um pouco cansativa, de ter muito texto, é muito nítido na hora que você começa a ler que você, tendo pelo menos o senso comum, né, a noção ali de vivência em sociedade, você já consegue definir qual é a Na resposta verdade, errada. essas questões, né? A cidade sala de aula, né? Então, se Uhum, deve trabalhar, perfeito. ou deve ou não deve É, ignorar. o detalhe muito importante é que algum de vocês aqui já foi docente de alguma escola? Se eu não me engano, a Laura já foi, né, Laura? Não sei se foi docente, já trabalhou em escola. Laura, acho que já foi, né? Qual- Você já foi docente, não foi, Laura? Você deu aula, você comentou comigo, não foi? Eu Perfeito. também Você já chegou a pegar alguma pessoa com PCD ou necessidades especiais em sala de aula ou não? já peguei sim. Eu subi escala e eu tinha um aluno, experiência total mesmo. Estava na cadeira de roda e totalmente deficiência intelectual, né? Que fala. Cultura também. Então ali foi bem diferente, foi uma experiência muito diferente. Ainda mais que isso foi em 2003. Então faz muito tempo, muita coisa mudou de lá para cá, né? E era algo muito recente na época. Aí eu entrei na sala de aula, eu lembro que eu não sabia como lidar ali com o pai do lado daquele aluno, porque quando eu estudei não havia essa formação que tem agora, que é muito importante. É assim, os professores eram separados, alguns assim iam para a área de educação especial, foi a área que eu fui, mas era a minha paixão trabalhar com a pai, mas infelizmente não. E ali esse menino, mas ele desenvolvia muito bem, e ele interagia com você com um sorriso, sabe? Uhum. Então foi uma experiência maravilhosa, foi muito diferente. De lá para cá, eu sei que muita coisa mudou, colocou, né, a questão da inclusão, algo assim, principal na escola. É muito importante mesmo. Mas, infelizmente, a realidade do Estado é fechar os olhos e colocar algo tão claro, tão bonito quanto é no papel, sabe? Eu passo por escolas hoje, como voluntária, eu tenho visto. A inclusão, ela é perfeita. Ela é algo assim que está maravilhoso. Assim, nossos governantes deixarem que ela funcione realmente como está. É verdade, porque infelizmente o que acontece, igual eu já falei lá no grupo da minha filha, ela tem social, infelizmente, a nossa. Eu fui colocar ela numa escola
Então, ela estava com problema pulmonar, a escolinha não deixaram ela pessoas. Então, tipo assim, pra mim é um absurdo. Eu acho que ela é como toda criança. Teria que ter acontecido no caso. Então, esses detalhes, né? A gente, graças a muitas pessoas da área da educação, a gente teve um desenvolvimento muito grande na educação inclusiva. Até antigamente, nos cursos de pedagogia, não se tratava muito sobre educação inclusiva, até porque eram cursos de especialidade. A educação inclusiva não era Sim. tratada dentro de pedagogia, ele era um curso específico, é como se fosse uma especialização, para daí sim você trabalhar nas APAES ou escolas para pessoas com deficiência. Então, hoje em dia, isso deu uma globalizada, vamos dizer que uma juntada dentro do curso, pelo menos de pedagogia, né? Lembrando que, acho que eu até comentei no grupo esses dias para trás, para a gente estar fazendo pedagogia, a gente não está sendo preparado para dar aula, a gente está preparado para lidar com a parte de logística e gerenciamento de aluno, né? Dado a situação de cada aluno, então tem esse detalhe. Bom, é o seguinte, a nossa reunião vai finalizar daqui 9 minutos, tá? Assim que acabar, eu já vou criar um novo link, a gente vai dar a continuação, tá bom? Então, podem ficar por aí. Por favor. Provavelmente, a gente deve fazer mais uma reunião, porque eu não sei até que horas todo mundo tem disponível para poder participar, mas aqui a gente vai estar planejando pelo menos até às 5 ali ficar discutindo. Mas, onde a gente parar, a gente vai dar sequência, provavelmente na quarta-feira. Depois eu vou trocar uma ideia com as outras administradoras lá, para a gente ver se quarta-feira vai ser o melhor dia, mas acredito que seja, por ser feriado. Né? Como a gente já está perto da última semana para entregar as provas, acho que deve ser a melhor data, mas a gente vai decidir provavelmente hoje ainda. A gente deve mandar já um recado no grupo. Bom, vamos para a próxima pergunta, para a gente finalizar essa rapidinho, e aí a gente vai esperar finalizar essa reunião para dar início na próxima. É o seguinte, de acordo com a Declaração de Salamanca de 94, estudada na semana 8, a escola inclusiva tem como objetivo a construção de um aprendizado que seja possível para todos, qual todos os educandos possam aprender juntos, dentro de suas possibilidades, independentemente de quaisquer dificuldades, em direção a uma verdadeira prática inclusiva ou diferenças que possam existir. A inclusão deve reconhecer e responder às necessidades específicas de cada sujeito, acomodando a diversidade de aprendizagem e ainda assegurando uma educação de qualidade a todos, sem nenhuma exceção. Essa é a primeira das alternativas. Acentuar as desigualdades historicamente construídas em nossa sociedade, reforçando a segregação e a exclusão. A terceira, a escola inclusiva, como aquela na qual se desenvolve uma pedagogia centrada no professor, é capaz de educar as crianças com diferentes necessidades, reordenando o trabalho pedagógico para as classes que irão receber essas crianças com suas características, origens, condições físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas ou emocionais, econômicas e socioculturais. Essa daí vai ser legal essa discussão. A última, a integração de alunos com necessidades especiais seria mais efetiva se fosse dada maior ênfase à educação infantil, à educação de meninas e à educação para o trabalho doméstico. Gente, assim, ó, duas dessas quatro já são assim, é até meio que, vamos dizer que ofensivo. Duas dessas, a forma como foi descrita na resposta, né? Mas vamos refletir sobre a primeira e a terceira. São as que a gente tem que falar. Até porque, poxa, acentuar a desigualdade historicamente construída e reforçando segregação e exclusão é basicamente que uma ofensa. Isso é preconceito puro, né? A quarta, a mesma coisa. A gente está falando sobre dar ênfase à educação infantil e educação de meninas e educação para o trabalho doméstico. Basicamente, incluído dentro do que é a definição de machismo. Né? Então, a quarta também já foge muito ao que a gente está buscando. E aí, qual que vocês acham que é a resposta? A primeira ou a terceira? Quem chegou a fazer, eu leio. Eu
Eu acho, né, que a terceira é a mais. Por quê? Tem escola para criança. A criança hoje, ela por que acompanha ela e tudo, né? O cuidador. Ele, uma vez, insere aquela criança dentro da sala de aula da melhor forma, porque o professor ele vai ter lá muitos alunos, assim, a criança sabe que não é fácil. Tem hora que vai querer correr, tem hora que vai querer fazer. O cuidador já fica ali auxiliando ele para ele na turma. Bacana. E por que que você não acha que é a primeira? Ah, só um detalhe, gente. Quando alguém for falar, tentem mutar os microfones porque alguns estão dando Não, retorno. porque aqui para mim, Não. Vini, aqui para mim a sequência tá diferente. Mas Ah, tá. aqui eu tô falando que a correta é a construção de aprendizado Ah, possível tá. para todos. É Ah, essa daí. perfeito, perfeito. Alguém acha Pra mim que também é essa. Pra mim também? também. Na- Mas, Seria isso aí mesmo também. mas alguém consegue me falar por que que a terceira seria errada? Qual que é a terceira para vocês? Ah, É tá. a A escola terceira como e aquela. na costa desenvolve uma Sim, pedagogia. Por que vocês acham que ela não é Eu correta? vou ler. porque não tem que ser centrada no professor, né? Tem que ser centrada na experiência dos alunos, naquilo que ele pode oferecer, no tempo dele, da forma dele. Verdade, Laura. Mais E olha, alguém? eu vou te falar, a gente aprende muito com os alunos, principalmente esses alunos, né, que todo mundo fala especial, mas eles são realmente especiais, porque eles ensinam cada dia. Todas as vezes que eu entrei na sala de aula, tinha um aluno especial, ele me ensinava um método diferente, uma forma diferente, como fazer de diferente. É muito, muito, muito enriquecedor. Eu creio que vocês vão passar por essa experiência, vão amar. Mas, Eu falo porque eu trabalho em creche, com área que eu tenho muita criança que tem um tal. Vejo pelos professores, eles não essas né, como todo o aparelho do coração. mas aí vamos trabalhar. Deixa eu ver quanto tempo falta para finalizar a reunião. Tem 2 minutos. Só pra gente finalizar então, uma coisa legal que agora vai. Antes de a gente finalizar, deixar esses 2 minutos pra gente pensar um pouquinho, que é o seguinte. A primeira pergunta, a primeira resposta fala da construção de aprendizado, ela basicamente foca no aluno. Só que ela foca basicamente na estrutura da escola. A terceira, ela foca na estrutura do docente. São duas coisas aí que basicamente deveriam trabalhar junto, tá? Mas fica aí agora uma pergunta legal que é a seguinte. Por que que a professora colocou que a estrutura de uma escola deve se adequar, né, dentro do ambiente da educação inclusiva, deve se adequar diretamente ao aluno e não cita o professor como um objeto de aprendizado onde deve ser especializado? Eu falo isso na primeira resposta, que é a construção, e sim ela fala isso segregado em uma outra resposta, que seria educação inclusiva, como aquela na qual se desenvolve uma pedagogia centrada no professor, que é capaz de educar crianças com diferentes necessidades, reordenando o trabalho pedagógico para as classes que irão receber essas crianças com suas características, origens, enfim. Ah, por que que vocês acham que ela colocou essas duas separadas, sendo que as duas parecem que estão certas? Apesar da primeira ser uma resposta bem completa, né, para quem já foi docente, sabe que a primeira pode ser uma resposta certa, mas por que que a terceira não se é uma resposta certa também? Ou por que que ela seria Isso é errada? verdade, porque a terceira, né, no caso, a terceira, ela tá certa também.
É. Bom, vou criar nova reunião, gente. Aguenta a mão.